aprendido na palavra dele, especialmente nos momentos que nós mais precisamos, não é? Meu irmão, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versículos 4 a 10, 1 de Pedro 2, de 4 a 10, dando continuidade à exposição do texto sagrado, que nós estamos fazendo aí nesse tempo, nessa primeira carta, nessa primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Tua palavra foi lida, que Teu Espírito Santo faça e cumpra a promessa que o Senhor mesmo disse, que a Tua palavra não volta vazia. Então que ela opere em nós aquilo para o que foi determinada e enviada, de maneira que nós possamos sair daqui, Deus, mais próximos e mais parecidos com o caráter de Jesus, para realizar a vontade do Senhor na nossa vida. Assim nos fortaleça e nos anime, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sempre precisamos ter em mente, quando estamos lendo essa carta, que Pedro está escrevendo para um grupo de igrejas, para um grupo de comunidades cristãs, que está passando por perseguição, está passando por humilhação, está passando por dificuldades e tribulação. A gente precisa ter isso em mente. A gente vai ver mais para frente depois que Pedro, inclusive, chega a falar para esse povo para não estranhar o fogo ardente que está acontecendo, essa expressão fogo ardente se referindo a tribulações, aflições e dificuldades várias. Então, essa verdade, esse contexto precisa estar na nossa mente, enquanto a gente lê e estuda e medita nesse texto. Então nós vimos na semana passada, no nosso último estudo, que nós fomos desafiados e estimulados, instados a desejar e a buscar o genuíno leite espiritual, que, como nós vimos, se trata da palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Isso está aí no versículo 2 do capítulo 2. Mas aí Pedro começa a falar como que a gente tem acesso a essa palavra poderosa, a esse alimento espiritual. E ao tratar desse assunto, ele fala da natureza da igreja, e ele fala da função, do ministério dessa igreja. Então, já que Pedro falou que nós precisamos, no versículo 2, desejar o genuíno leite espiritual, essa palavra poderosa, essa relação, na verdade mais do que a palavra, é um relacionamento intencional, consciente, voluntário, que parte de um coração, como aquele coração de Davi, que desejava Deus como as corças ansiavam pelas águas, como a terra seca esperava pela chuva.
Acho que no Salmo 142 fala que a minha alma e meu corpo desejam o Senhor. Então, esse empenho, esse desejo de estar, esse é que é o alimento para a nossa alma, é o genuíno leite espiritual. Mas como a gente pode ter acesso a esse alimento que nos fortalece, que nos anima e que nos dá, como diz o versículo 2, crescimento para a salvação? Então Pedro começa a dar a resposta e oferece também, como eu disse, o ensino sobre a natureza de Deus e sobre o ministério dessa igreja, a natureza da igreja e como que essa igreja tem que agir, o ministério dela no mundo. E ele começa falando assim, chegando-se a Ele. Então, como que eu posso ter acesso a essa fonte alimentar espiritual? Chegando-se a Ele. Esse Ele aqui é Jesus. Mas olha como Pedro constrói o texto e como ele se refere ao Filho de Deus, ao Messias. Chegando-se a Ele, a pedra que vive. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é descrito aqui como a pedra que vive. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, quando Paulo vai falar sobre alguns assuntos muito importantes, mas a partir do versículo 1, ele diz bem assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Agora prestem atenção no versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu acho muito legal essa construção do texto aqui, porque Paulo está dizendo para a gente que havia uma pedra que seguia o povo. Mas como assim uma pedra que segue? Ele fala, não, eu estou falando de Cristo. Essa pedra era Cristo. Então a segunda pessoa da Trindade estava com o povo no deserto. Estava com o povo no Egito, saiu com o povo do Egito, atravessou com o povo no mar e caminhou com o povo no deserto e continuou com o povo. Era Cristo. Paulo já identifica Jesus como essa pedra. E aí Pedro fala que nós precisamos, se nós queremos estar alimentados, se nós queremos estar fortalecidos, nós precisamos nos chegar a essa pedra que vive, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, olha só como que ele fala dessa pedra. Primeiro ele diz que essa pedra foi rejeitada pelos homens. Lembra quando João começa o evangelho dele? Ele fala que Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Claro, João está falando do povo judeu que rejeitou Jesus, que até hoje não o reconheceu como Messias. E aí Pedro está dizendo assim, essa pedra foi sim, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, é uma pedra eleita e preciosa. Um autor fala que essa palavra preciosa, seria melhor traduzida por honrável. Então para com Deus, essa pedra, Jesus é eleita e é honrável, é uma pedra preciosa. Então eu queria que você entendesse aqui, que irmãos, há sempre pessoas que vão rejeitar Jesus, mas para Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarnado, é super precioso e é eleito. E a ideia aqui de ser eleita, é que desde a eternidade passada, já estava planejado, já era o propósito de Deus, que Jesus viesse, que o Messias viesse, que o Filho encarnasse e morresse por nós. Ele continua e diz que, ou melhor, ele diz assim, a esse que por muitos é rejeitado, mas para Deus, eleito e precioso, é para esse que nós temos que nos achegar. Quando nós achegamos a Jesus, Pedro vai continuar a dizer, nós recebemos vários benefícios.
E aí, irmãos, ele começa a falar qual é a bênção de estar perto de Jesus, dessa pedra que vive. Então vamos ver alguns desses benefícios que Pedro destaca para nós. Ele fala assim, ó: também vocês, como pedras que vivem. Lembra, vocês aqui são aqueles cristãos que estavam em algumas províncias de Roma, né, mais precisamente na região onde ficou conhecido como a Ásia Menor, hoje é parte da Turquia, né, a maior parte da Turquia, e esse povo estava sendo perseguido, e eram cristãos, a maioria gentios, mas havia também judeus, convertidos, a Bíblia chama de prosélitos, né, aqueles que saíram da religião judaica e se tornaram seguidores de Jesus. Esses aqui são identificados como vocês, também para vocês. E aí nós podemos fazer uma aplicação para nós. Isso também fala de nós os que seguimos Jesus. Também para vocês, como pedras que vivem. Primeira coisa, é que quando a gente se aproxima de Jesus, lembra que o verbo que está regendo aqui a sentença é chegando, chegando-se a Ele. Então o que acontece quando a gente chega a Jesus? A gente também se torna pedra viva. Também vocês como pedras que vivem, ou seja, nós nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, você se torna semelhante. Presta atenção, irmãos, quanto mais próximo de Cristo, mais parecido com Ele nós ficamos. Nós começamos a participar da natureza de Jesus. É com essa ideia em mente, por exemplo, que a Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo, mas também nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, nós nos identificamos com aquilo que Ele faz, com aquele que vive. Por isso a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, que nele nós somos feitos filhos de Deus. É por isso que Paulo em Efésios fala que nós estamos, não fala que estaremos, fala que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Como assim isso nós estamos no mundo? Mas tudo que Jesus é, nós que cremos nele também o somos, por nós participarmos da sua natureza. Mas isso é para aqueles que se achegam a Jesus. Para vocês também, pedras que vivem. Ele continua: são edificados casa espiritual. Então agora são edificados casa espiritual. Se tornam então edifício de Deus. Irmãos, presta atenção que há uma verdade implícita aqui muito séria. Eu queria chamar a sua atenção e fazer uma aplicação para os nossos dias. Primeiro, deixa eu te falar o que está na mente de Pedro aqui, porque para mim, Pedro não poderia escrever o que escreveu aqui, sem ter na mente dele aquilo que Jesus falou com ele anos antes, quando Jesus pergunta assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles respondem assim: uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a dianteira, né? Pedro, o para frente da turma, né? Fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse assim: Pedro, não foi a carne que revelou, ou seja, isso não vem de você, mas foi o Pai que revelou você. E ele fala assim: sobre esta pedra, sobre essa declaração, sobre essa verdade, edificarei a minha igreja. Olha só, Jesus já estava identificando a igreja, trazendo a igreja com a metáfora de um edifício. Eu edificarei, haverá uma construção que eu farei. Eu serei o edificador dessa igreja, eu vou edificar. Certamente Pedro tinha isso em mente, quando ele fala assim, que aqueles que se aproximam do Senhor, são pedras vivas, colocadas nesse edifício, são construídas. Irmãos, e qual a verdade que está implícita aqui? É que não existe igreja sem essas pedras colocadas sobrepostas. Não dá para você ser igreja fora do edifício. Então nós temos uma onda de pessoas que falam que podem servir a Jesus longe da igreja. Não podem.
Isso é uma mentira que eles estão acreditando, infelizmente muitos cristãos estão acreditando nisso, mentira que o diabo está colocando e eles estão aceitando como verdade, porque a própria palavra igreja implica em pessoas que vivem juntas. Quando a igreja foi fundada lá em Atos 2, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos. Aí fala assim, eles ficavam juntos de casa em casa e também no templo. Estavam sempre unidos. Depois o templo foi destruído, quando o templo foi destruído, eles se reuniam nos campos, nas florestas, nas cavernas, nas casas, mas estavam sempre juntos. Não há uma igreja que não seja formada por pessoas. E uma pessoa que está parte da igreja não pode dizer que é igreja. Muito tempo, durante muitos anos, eu cheguei a dizer assim, não, eu sou igreja de Cristo, até que eu entendi que eu não sou igreja de Cristo, eu faço parte dela, eu faço parte, eu sou um tijolinho, eu sou uma pedrinha dessa, mas eu não sou a igreja. Cada um de nós é a igreja de Cristo. Não, nós juntos somos a igreja de Cristo, mas sozinhos nós não somos igreja de Cristo. Você tirar, eu já falei isso outras vezes, tirar um membro do corpo e afastar, ele vai apodrecer, vai morrer, e o corpo continua sendo corpo, mas o corpo existe por causa dos seus órgãos, todos os seus membros unidos. Então, além de ser pedra viva, a gente forma um organismo, um edifício, e se as pedras são vivas, que formam esse edifício, quer dizer que esse edifício também é vivo. Então nós estamos no edifício vivo, com pedras vivas, e ele continua, ele fala bem assim, casa espiritual para serem sacerdócio santo, e aí a gente então é elevado a uma condição de sacerdócio santo. O sacerdote, irmãos, era aquele que no Antigo Testamento se aproximava de Deus no santuário, ou no santo dos santos, que era só o sumo sacerdote que entrava, mas era aquele que tinha acesso a Deus, é aquele que levava o povo a Deus, e era aquele que sacrificava a Deus. Então basicamente, o sacerdote tinha 3 ofícios, ele também ensinava, mas basicamente é aquele que se aproximava de Deus, levava o povo a Deus, e que também sacrificava, oferecia sacrifícios a Deus. Então o que Pedro está dizendo, é que nós agora temos um privilégio, nós somos aqueles que temos o direito e o privilégio de nos achegar a Deus. Quando ele fala assim, chegando-se a Cristo, você pode chegar a Deus como um sacerdócio santo. Você lembra quando Jesus em João 14 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como sacerdócio santo, porque nós nos achegamos à pedra viva, nos tornamos pedras que vivem, formando o edifício santo, agora podemos nos aproximar de Deus, mas além disso, esse privilégio também vem acompanhado de uma responsabilidade. Eu preciso levar as pessoas para Deus, porque eu sou sacerdócio santo, eu também tenho que levar as pessoas para Deus. Interessante que a palavra latina para sacerdócio é pontífices, da onde a gente tem pontífice, e pontífices significa construtor de ponte, literalmente. Muito legal, porque o sacerdote é aquele que constrói pontes entre aquele que está longe, para que esse chegue a Deus. Claro, Jesus é o sumo sacerdote, é a ponte, mas nós somos aqueles que fazemos a ponte entre o que está perdido com o Salvador. Nós somos aqueles que fazemos a ponte. Então essa é parte da nossa missão, parte do nosso ministério, e também nós somos aqueles que oferecem sacrifícios ao Senhor. O sacrifício aqui, a gente vai perceber, eu vou falar mais embaixo daqui a pouco, mas o sacrifício tem a ver com aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, né? O nosso culto racional, e ele fala depois que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, e a gente vai entender daqui a pouco melhor o que ele está dizendo com isso. Então, os cristãos têm acesso a Deus
lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, fala que Jesus, quando morreu, construiu para nós um novo e vivo caminho. Ele é o sumo sacerdote, mas por ele nós achegamos a Deus e levamos outros a Deus. Então é nossa missão nos aproximar de Deus como um privilégio, levar outros a Deus e também oferecer sacrifícios espirituais. Mas ele não para, ele continua e diz o seguinte, que nós temos, e aí sim, como privilégio, oferecer, porque nós, irmãos, antes, nós não tínhamos condições de fazer isso. Só aqueles que se achegam a Deus podem oferecer sacrifícios a Deus, e só os sacerdotes podem se aproximar de Deus. Eu gosto muito daquele texto em Apocalipse capítulo 5, quando diz assim, que Jesus morreu, o Cordeiro morreu, e com seu sangue comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes. É isso que nós fomos constituídos, reinos sacerdotes. Então nós não éramos sacerdotes, Jesus morreu, com seu sangue nos comprou, e então nos constituiu o reino de sacerdotes. Então agora nós temos o privilégio e a capacitação pelo Espírito Santo para oferecer para Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo, como termina o versículo 5 aí, a fim, e aí é o nosso objetivo, irmãos, nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual, nos tornamos sacerdócios santos. Qual o objetivo? Oferecer sacrifício espiritual que agrada a Deus, sempre por meio de Jesus Cristo. Então agora nós temos esse privilégio, e nós fomos capacitados, nós podemos fazer isso. Qualquer cristão, qualquer crente, por mais simples que ele se veja, ele às vezes acha que não tem condições, não tem capacitação, não tem meios. Pastor, eu não tenho estudo, eu não tive como me preparar. Não importa, porque não é uma faculdade que te dá isso, não é um treinamento que alguém possa fazer que te dá isso. Isso é o Espírito Santo que te dá, e é Cristo que fez de você um sacerdote. Então você pode se achegar no santo do santo diante de Deus e oferecer sacrifícios, mas você tem que querer fazer isso. Você tem que querer fazer isso, porque além de um privilégio, é um dever. E aí, ele continua no versículo 6, fala assim, pois isso está na Escritura. Isso que toda essa... Irmãos, veja você, Pedro está pensando também no Antigo Testamento e construindo o seu pensamento, construindo, o seu ensino. E aí ele vai dizer agora para a gente aonde ele está amparado, quais são os textos em que ele está amparado, porque você sabe, o Novo Testamento por assim dizer, é a realização do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a sombra, o Novo é a realidade. O Antigo Testamento é a promessa, o Novo é o cumprimento da promessa. Então o Novo Testamento é a realização do Antigo. Ele está então olhando agora para o Antigo Testamento, dizendo como que nós vivemos hoje, o que nós somos hoje, foi profetizado antes, pois está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Lembra como nós vimos aqui no versículo 4? Ele já havia falado isso, que para Deus, a pedra que vive foi rejeitada pelos homens, mas para Deus é eleita e preciosa. Está falando aqui, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será envergonhado. Então, Isaías, esse é Isaías que está lá, fala de uma pedra de esquina também. Pedra de esquina e pedra angular. Então, qual o caminho que a gente tem que trilhar, querido? Se a gente quiser desfrutar, porque às vezes, irmãos, presta atenção, às vezes você já foi convertido, já foi constituído sacerdote, edifício, pedra que vive, mas não desfruta desse privilégio. Você vive como se não fosse. Você está iludido achando que você pode ter satisfação, realização, em tantas outras coisas que não em Cristo. E você perde a oportunidade de desfrutar dessa graça. Qual o caminho então a gente tem que seguir,
se a gente quiser desfrutar disso que nós já somos, não é? Pedro então vai falar que é pela fé nessa pedra angular, porque ele fala que quem nela crê não será envergonhado. O que é pedra angular? Eu queria pedir a Thaís para nos ajudar ali, e para nos mostrar ali, eu trouxe para vocês umas imagens, porque às vezes a gente lê na Bíblia, pedra angular, pedra de esquina, você sabe o que é isso? Já parou para pensar, o que é isso? Porque as nossas construções hoje não têm essa ideia, a gente constrói diferente, a gente põe ferro, põe brita, põe pedra, aquele negócio todo, cimento, mas naquela época não tinha isso, querido, não tinha vergalhão, né, não tinha essa construção que a gente faz hoje, era diferente, fazia com pedras, com tijolos que eles assavam, mas muito com pedra, e havia uma pedra de esquina e uma pedra angular, as duas eram fundamentais numa construção. A pedra angular era aquela pedra principal, geralmente colocada, olha só, para sustentar o que era construído, assim como a pedra de esquina, a gente vai ver daqui a pouco a pedra de esquina, mas outro significado que a gente podia ter então para essa pedra angular, é que se refere a uma pedra colocada no centro, para unir dois arcos e mantê-los sustentados. Eles colocavam algumas coisas para apoiar, para não cair, e iam colocando, mas aquelas, vamos chamar de andaimes, tá? Aqueles andaimes não podiam ficar muito tempo ali, eles tinham que ser retirados, porque senão atrapalhava a passagem. Como que as pedras ficariam sustentadas? Eles colocavam a pedra angular, vê que ela era cortada um pouco diferente, as outras apoiavam, depois que colocava aquela pedra angular, podia tirar um andaime que a pedra não caía. Você quer ver como é que isso é real? Passa mais outra. E esse aí, ó, é um arco real, olha lá, não tem cimento. Isso aí, irmãos, é construção de séculos, são ruínas de séculos, e ainda estão lá, ó, algumas têm milênios, e estão sustentadas pela pedra angular. Passa outra, Thaís, por favor. Olha a outra aí, ó, sustentada por uma pedra, que está em milênios. Eu tinha muitas outras, eu não trouxe, que tem várias, especialmente da Grécia Antiga, não é? Que você vê pessoas, turistas passando, e eu não queria trazer foto de ninguém, porque a gente está transmitindo, para não ter problema, mas pessoas passando aí embaixo, e estão lá há milênios, séculos e mais séculos, estão sustentados por uma pedra angular. Aí o texto fala que Deus colocou uma pedra angular, mas Isaías também usa o termo pedra de esquina, e eu queria mostrar para você o que é pedra de esquina. A pedra de esquina era essa pedra colocada no início de uma obra, ela era colocada numa esquina mesmo da obra, né? na quina da obra, porque a partir dessa pedra, você ia ter a direção, tanto horizontal quanto vertical, de toda a obra. Se essa pedra fosse mal colocada, ou se ela não fosse firme, toda a obra estava comprometida. Passa outra, por favor. Isso também são ruínas. Passa mais um, por favor. Olha só essa ali, ó, pedra de esquina ali, ó, embaixo aqui. Isso, e é a pedra que dá todo o padrão para o edifício. E o texto fala que quem nela crê não será envergonhado. A ideia é a seguinte: quem confia nessa pedra, ó, tem milênios que está lá e não cai, querido. Pode ficar tranquilo. No caso de Cristo, é um edifício eterno. Nós fomos construído edifício, a pedra que guia é a pedra de esquina, e a pedra que sustenta é a pedra angular, é Jesus, e não tem como ter problema com isso. Por toda a eternidade, nós estaremos firmados, porque essa pedra angular tem nos sustentado, essa pedra de esquina tem nos dado direção. Então, como pedra angular, a construção, né, dessa construção da igreja, Jesus é o nosso padrão de medida, é a partir dele que nós crescemos, horizontalmente e verticalmente. Como que a gente entende isso? Horizontal é no nosso relacionamento com o irmão, Cristo é o padrão para o nosso relacionamento, e verticalmente, Cristo é o padrão do nosso relacionamento com Deus. É assim que funciona. E enquanto nós vamos construindo a nossa vida enquanto igreja e trazendo mais pessoas, se Cristo estiver no meio como a pedra angular, esse edifício nunca cai, mas ele tem que ser o centro, tem que ser a pedra principal, é nele que temos que estar referenciados.
Muitas vezes, infelizmente, hoje, muitas instituições têm colocado personalidades, pessoas, né? Algumas pessoas como o padrão de algumas organizações cristãs, infelizmente. Cristo é a pedra que dá estabilidade e que dá unidade a toda a estrutura da igreja. Esses textos que Pedro está usando estão lá, precisa ler agora, mas se quiser a referência, Salmo 118, versículo 22, Isaías 8, 14, 15, Isaías 28, 16, Jesus também fala em Mateus 21, 42, Paulo fala Romanos 9, 33 e também na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 22. Portanto, nós, os que cremos, que fazemos parte dessa construção, querido, nós temos que ter uma grande alegria e entender o grande privilégio de que nós não apenas estamos identificados com Deus, mas nós estamos firmes. Firmes. Lembra o que Jesus falou? Eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno, prevalecerão contra ela. Ninguém para a igreja, ninguém destrói a igreja. Nós estamos vendo aí a perseguição à igreja, querido. A nossa irmã Ana Paula Valadão está sendo processada, porque ela falou um negócio que não devia muito bem falar, mas falou uma verdade, quando ela falou que só existe homem e mulher, macho e fêmea, foi assim que Deus criou. Um irmão pastor inglês de mais de 70 anos foi preso algumas semanas atrás, porque ele estava em Londres pregando o evangelho, e ele falou que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, não existe nada além disso. Foi preso por conta disso, porque algumas pessoas denunciaram ele para o policial, falando que estava fazendo discurso de ódio. Foi preso. Irmãos, o cristianismo, o cristianismo é perseguido no mundo todo. Todo ano tem uma organização missionária chamada Open Doors, portas abertas, e que classifica 50 países que mais perseguem os cristãos no mundo. Nigéria, Iêmen, Etiópia, Colômbia, estão entre esses países. Muitos outros, a maioria onde tem islâmicos, né, onde a religião principal é o Islã. Muitos irmãos nossos estão presos agora, sendo torturados. Alguns estão pagando com a própria vida. Alguns anos atrás, onde o Evilásio trabalha como missionário no Timor, eu estava no seminário nessa época, e a secretária do seminário, que trabalhava na secretaria do seminário, um membro da igreja dela, era missionário no Timor e foi morto lá, por causa de um levante que teve. Muitos cristãos têm morrido, e a perseguição já começou. Se você não está atento no que está acontecendo no Brasil, nós estamos sendo perseguidos já, querido. Você não pode falar qualquer coisa. Eles podem falar o que eles quiserem, né? A gente diz que a tônica é: devemos ser tolerantes, menos com os cristãos. Você tem que ser tolerante com tudo que eles falam, mas ninguém tolera o que a gente fala. Perseguição, mas não importa se perseguem a igreja. Não importa, porque a igreja sempre continuará caminhando, porque quem sustenta ela é a pedra viva, a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus nosso Senhor. Essa igreja não pode ser destruída, e ainda que nos matem aqui, ressuscitaremos, porque Jesus falou: todo aquele que morrer, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Aquele que não se envergonhar de Jesus, Jesus falou que não terá vergonha dele diante de Deus, o Pai. Nós temos que agradecer a Deus e ter alegria e entender o privilégio de poder servir ao Senhor, fazer parte dessa grande edificação, não é? Essa grande bênção. E aí no versículo 7 ele fala assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. E sabe o que eu acho legal aqui? Se você olhar no versículo 4, diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E aí no versículo ele fala assim: para vocês os que creem, também essa pedra é preciosa. Com relação a Jesus, aqueles que creem estão identificados com Deus.
Porque Deus vê Jesus como uma pedra eleita e preciosa, e aqueles que creem também desfrutam dessa mesma perspectiva divina, de perceber Jesus como uma pedra preciosa, mais uma vez falando da nossa identificação com a natureza de Deus, com a perspectiva de Deus. Agora, e para os descrentes? E para aqueles que não creem, que não se submetem, que não têm Jesus como Senhor e Salvador? Ele fala assim: mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, e aí você tem que entender que construtores, falando-se ao povo de Israel, Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aqueles que, Jesus, né, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, principal, rejeitaram, mas é a principal. Agora diz também no versículo 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para aqueles os descrentes, para aqueles que não os creem, Jesus é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Está falando, irmãos, das pessoas que não conseguem se relacionar, né? O cristianismo tem sido a religião mais perseguida através do séculos, é a religião mais perseguida. Você não precisa ser crente para acreditar nisso, é só olhar a história. Se você for honesto, você verá que os cristãos são os mais perseguidos em toda a história. Mas essas pessoas, eles perseguem porque elas não conseguem, não admitem quem Jesus é, o seu senhorio, o seu poder, a sua grandeza. Eles falam, quando nós falamos assim, nós somos salvos em Jesus, vocês são arrogantes, vocês são muito petulantes e presunçosos, achar que vocês que têm Jesus vão para o céu. Não somos nós, não foi ele que falou, e você também pode. Eu não quero esse negócio. Ou você, irmãos, ou você é fiel e submisso ao Senhor, ou você vai se revoltar contra Ele, porque Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim, é contra mim. Você lembra, 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz, um humilhado, quebrantado: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, meu filho, só está comigo. O outro: ué, você não é Deus mesmo? Você falou que é Deus? Salva você e salva a gente, não é Deus? O outro debochava, estando ali para morrer, querido. E é assim que as pessoas que não têm Cristo hoje estão morrendo e debochando de Jesus, morrendo e desfazendo de Jesus. Tem a oportunidade de se salvar, mas a morte vai alcançar. O texto fala que esses descrentes sempre tropeçam. Agora, como que eles tropeçam? O versículo 8 continua: são estes aqui, os descrentes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então esses crentes, eles tropeçam ao desobedecer a palavra de Deus, aqui identificada como pedra santa, pedra viva, pedra angular de esquina. Essa pedra então é a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus, é o Evangelho. Eles não obedecem, é assim que eles tropeçam, eles se rebelam, uma vida de desobediência a Deus e à vontade de Deus. Qual é o destino desse pessoal? O texto fala que eles se tornam desobedientes para o que também foram destinados. Eu não vou entrar aqui nesse debate, nessa noite, sobre predestinação, mas o texto para mim está claro. Está claro, para o que também foram destinados. Misericórdia rejeitada transforma-se em condenação. Preste atenção, as pessoas não serão lançadas no inferno porque pecaram. Elas serão lançadas no inferno porque rejeitaram a misericórdia e a salvação que há em Jesus. Porque se fosse pelo pecado, todos nós íamos para o inferno. Não é porque pecaram, porque nós também pecamos. Elas irão para o inferno porque não estão aceitando a salvação que Jesus oferece. Então nós temos privilégios e temos responsabilidade. Nós vimos aqui a nossa natureza, nós somos pedras que vivem, que formam um edifício vivo de sacerdotes santos.
privilégio, essa é a nossa natureza, é um privilégio, mas nós temos responsabilidade, nós temos que oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus através de Jesus. E aí Pedro termina, versículos 9 e 10, falando sobre isso. Ele diz assim: vocês, porém, e eu gosto muito desse porém, os outros serão condenados, porque tropeçam, para eles a pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele de novo fala da nossa natureza. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu sempre fiquei encantado com 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá em Êxodo 19, 5 e 6, Deus fala isso para Israel, mas Israel rejeitou a pedra que vive, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra viva. Mas nós os recebemos, e agora nós somos o Israel de Deus. É por isso que aquela teologia que fica olhando o Israel, a nação de Israel hoje como relógio escatológico da história, irmãos, furada. Deus não tem mais aquele compromisso com Israel como tinha no Antigo Testamento. Hoje Israel é todo aquele que entrega a vida ao Senhor. A Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão pela fé. Lembra o que o texto fala? Vocês acham que são filhos de Abraão? Até dessas pedras e Deus pode fazer filho de Abraão. Filho de Abraão é aquele que é pela fé, não aquele que é natural. Paulo ensina isso. Então nós temos esse privilégio agora de ser o Israel de Deus. Só que nós não apenas temos privilégio de ter essa natureza. Olha só, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas ele agora volta a falar de novo da nossa missão, nosso ministério, a fim de, isso fala de objetivo, de finalidade. Para que nós fomos salvos e recebemos essa natureza? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que nos chamou das trevas para a luz? Foi Deus. E agora nossa missão é proclamar as virtudes dele. Esse verbo aqui, proclamar, pode ser traduzido por anunciar ou promover. Anunciar é você falar verbalmente, falar inteligivelmente sobre algo, mas promover é você elevar algo. Então a gente proclama com a boca e eleva com a vida. Entendeu ou não? O seu estilo de vida promove quem Deus é, e você anuncia o Evangelho. Então essa é a nossa missão. Claro, para mim aqui, como ele fala da natureza e fala da finalidade, no versículos 4 e 5 ele fala primeiro da natureza, e na metade do versículo 5 para baixo, ele vai falando da finalidade, quando ele fala assim, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, ele fala a fim de proclamar. Então esse para mim, aqui nesse texto, sacrifício espiritual é a proclamação, o anúncio e a promoção do Evangelho de Deus. O anúncio do Evangelho e a promoção do Deus que nós servimos. Sacrifício espiritual pode ser outra coisa também, pode ser uma oferta que você doa, pode ser um cuidado com a pessoa carente. Sacrifício espiritual pode ser uma vida santa. Sacrifício espiritual pode ser uma série de coisas, mas nesse texto aqui, Pedro está associando o sacrifício espiritual com o anúncio do Evangelho e com uma vida, um estilo de vida que promove o Deus a quem servimos. O cristão, então, pode até ser uma pessoa simples, uma pessoa, alguns julgam vulgar, mas essa pessoa simples e chamada de vulgar, adquire um novo valor, uma nova dignidade, uma nova grandeza, porque pertence a Deus. Não é povo de propriedade exclusiva de Deus? A grandeza de um cristão, irmãos, consiste em que ele pertence a Deus. Aí você fala assim,
Ah, pastor, mas como assim? Eu já falei com uma pessoa, falou assim, o que nos confere dignidade é que nós somos criados e pertencemos a Deus. Como que isso confere dignidade? Eu vou te mostrar como confere dignidade. Alguns anos atrás, você lembra daquele filme Thriller, de Michael Jackson? Aquela música, Thriller, né? Lembra aquela jaqueta vermelha que ele fez, como é que fala? Fez o clipe oficial? Fizeram um leilão daquela jaqueta. Bom, aquela jaqueta você compraria em qualquer lugar, se não fosse Michael Jackson tivesse usado, sei lá, por $100, talvez menos. $1.800.000. Eu nem sei quanto está em real. O chapéu de Napoleão Bonaparte. Chapéu que o pessoal usava, todo mundo usava, normal na época. Mas porque foi Napoleão que usou, $2.400.000 o leilão. Marilyn Monroe cantou uma música, acho que no aniversário de um presidente dos Estados Unidos, não lembro qual, agora. E ela estava com um vestido. E depois que ela morreu, leiloaram o vestido dela. $4.800.000. Aquele Kurt Cobain, um cara que tocava guitarra, o violão dele, depois da morte dele, leiloaram o violão, $6 milhões. Agora, por que essa jaqueta do Michael Jackson? Por que o chapéu do Napoleão? Por que o vestido de Marilyn Monroe? Por que o violão de Kurt Cobain tem tanto valor assim? É porque eles usaram. Se aquele violão nunca tivesse sido usado por ele nunca teria esse valor. Se aquele vestido nunca tivesse sido usado pela Marilyn Monroe, nunca teria esse valor. Se aquele chapéu não fosse de Napoleão, não teria esse valor. Se aquela jaqueta não tivesse sido usada por Michael Jackson, não tivesse sido dele, não teria esse valor. O valor desses objetos é porque pertenceram a alguém. O nosso valor é porque nós pertencemos a alguém. Você entendeu? É o que nos identifica, é o que nos dá dignidade. Nós temos dignidade, valor, porque nós pertencemos a Deus, e é um valor que não pode ser mensurado, valor de sangue, valor de sangue. Então, irmãos, nós vimos aqui que nós temos essas bênçãos, né? Eu não vou olhar agora, mas se você depois quiser em casa olhar Êxodo 19, 5 e 6, você vai ver que isso que está sendo tratado aqui se refere a momentos muito importantes da história de Israel, quando Deus está renovando a aliança com Israel, chama Israel de meu tesouro pessoal, o reino de sacerdote, uma nação santa. Depois lá em Isaías, 43, 21, 22, fala que é um povo que formei para mim mesmo, a fim de que me proclamasse o meu louvor, e está relacionado ao testemunho nacional, depois do exílio da Babilônia, quando Deus renova o compromisso com o povo, e tudo isso aplicado à igreja de Cristo agora. Então no coração disso tudo aí, tem que ter alegria e uma indescritível gratidão, porque nós fomos incluídos a esse povo. E eu acho legal porque no versículo 10, Pedro diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês não eram, agora são. Isso quer dizer que não é inato, não vem de nós. É alguém que fez isso em nós. Nós não éramos, mas agora somos em Deus, em Cristo. Nós recebemos tudo isso por causa de um motivo, querido: chegando-se a Ele, pedra que vive. Quando nós somos aproximados, e eu lembro daquele texto quando Jesus falou assim: quando eu for levantado, todos atrairei-me. Concluo. Para uns, Jesus é a pedra eleita e preciosa. Para outros,
é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Você quer ver um exemplo disso? Bíblico. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, você lembra da história? 3 reis magos vieram seguindo uma estrela. Chegaram lá onde o menino tinha nascido, adoraram o menino e presentearam o menino com ouro, incenso e mirra. Mas outro, Herodes, quando recebeu o anúncio do nascimento do mesmo menino, buscou matá-lo. E lá em Ramá, na região onde Jesus nasceu, em Belém, ele matou centenas, talvez, de crianças de 2 anos para baixo, querendo matar Jesus. Para uns, eleito e precioso. Para outros, pedra de tropeço e ofensa. Para os que recebem Jesus como pedra angular, pedra principal de esquina, ele se torna o eterno Salvador. Mas para aqueles que o rejeitam, haverá eterno juízo. E eu queria ler com você Mateus 21, 44. Quando o próprio Jesus, se identificando como essa pedra, ele diz assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então nós temos 4 imagens apresentadas aqui nesse texto, e que enfatizam a importância de quem nós nos tornamos em Cristo, fala da nossa unidade, da harmonia, do edifício que Jesus construiu. Fala que nós pertencemos à família de Deus, nós somos edifício. Fala que nós compartilhamos da mesma natureza divina, porque também nós nos tornamos pedra que vive. Fala que nós somos pedras vivas no mesmo edifício, não somos de edifício diferente, nem estamos separados, espalhados, somos no mesmo edifício. E fala que nós somos sacerdotes, servindo no mesmo templo, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos construiu. Nós somos, irmãos, cidadãos da mesma pátria celestial, e Jesus é a origem e o centro dessa unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente entenda o privilégio dessa natureza que nós temos, e a gente compreenda e faça o que tem que ser feito para nos desincumbir da extrema responsabilidade. Eu termino lendo o versículo 9, que fala disso, da natureza e da nossa finalidade, nosso ministério. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, nós louvamos o nome do Senhor pelo privilégio, pela alegria que o Senhor nos dá ao nos incluir, Deus, nos chamar, nos fazer pedras que vivem e nos erigir edifício espiritual, sacerdócio santo, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa. Nós somos, Deus, a geração eleita. Obrigado por esse privilégio, por essa bênção. Que essa verdade, que esse sentimento, essa certeza possam gerar em nosso coração uma imensa gratidão, e que nós possamos lembrar com isso o nosso valor, a nossa dignidade, porque nós pertencemos ao Senhor, propriedade exclusiva. Mas ajuda-nos a lembrar que nós temos uma grande responsabilidade, uma obrigação diante do Senhor, de ser a ponte entre aqueles perdidos ao Senhor, que é o Salvador, que nós temos que proclamar as virtudes do Senhor. Ajuda-nos a cumprir o nosso papel, para que o Senhor possa ser glorificado e ficar feliz conosco, e assim a gente possa viver para o inteiro agrado do Senhor. Ó Deus, obrigado por isso. E Deus, salva aqueles que estão em rota de colisão, que como aquele ladrão na cruz estão morrendo, debochando do Senhor. Abra os olhos dos perdidos em nome de Jesus, para que eles não tenham Jesus como pedra de tropeço e rocha de ofensa, mas que eles tenham Jesus como pedra preciosa e nela encontrem salvação. No nome de Jesus.
Meus irmãos, vão em paz. Para vocês que não eram povo, mas agora são povo do Senhor. Para vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram misericórdia, que sobre nós repousem o imenso amor do nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, as duas consolações, a comunhão e a esperança que há no Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Querido Deus,